Glória a Deus, amém, bom dia. Primeiro eu quero dar feliz Dia dos Pais aos nossos pais que estão aqui presentes, aos que estão nos assistindo. Que o Senhor continue capacitando a cada um de vocês com sabedoria, com inteligência, com graça, com amor, para vocês continuarem vivendo esse sacerdócio e esse chamado, amém? E eu queria também destacar que nós estamos na reta final aí da nossa Conferência das Marias, uma conferência, um ajuntamento de mulheres, que estará aqui dia 22 de agosto. Hoje é o último dia do lote 3. Então, se você ainda não fez sua inscrição, você que é mulher, menina, jovem, junior, que está nos assistindo, vai lá, você não pode ficar de fora. Nós temos recebido muitas palavras de Deus sobre o que vai acontecer aqui no dia 22. Será algo que a gente nunca provou, que a gente nunca viu, será uma porção nova, nós cremos nisso e queremos que todas vocês estejam conosco aqui, amém? Bom, como já foi adiantado, o assunto de hoje vai ser sobre política, um assunto meio polêmico, não é mesmo? Porque alguém disse, e a gente fica repetindo, que política, futebol e religião não se discute. Disseram também que política e religião não se misturam. E a gente vai pensar um pouco sobre isso à luz da palavra de Deus. Quem é, gente, que está se beneficiando com o fato de a maior parte da população não pensar, não conversar, não refletir sobre política? Quem é que está se beneficiando por a gente só conversar sobre isso em ano eleitoral? Quem está se beneficiando com o fato de hoje nós termos o cargo, né, de um político associado a coisas ruins? Quem está se beneficiando com o fato de boa parte da população achar que todo político é corrupto, que entrou na política já era? Quem está se beneficiando com esse discurso? Que não é, na sua totalidade, verdadeiro. Alguém está lucrando com isso. Pessoas boas estão deixando de estar nesse cenário por conta dessa visão. E aí nós precisamos pensar o que a Bíblia diz sobre isso, gente. Nós precisamos pensar o que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre política, a Bíblia fala sobre governo. E o que a Bíblia fala sobre isso? O que isso tem a ver comigo, com você? Daís, eu não gosto de política, eu não quero me envolver com política. Para que eu preciso saber sobre isso? E talvez você entendeu errado o que é política. E a política diz muito mais a seu respeito do que você imagina. Em Gênesis 1, versículos 26 a 28, Deus disse assim: façamos os seres humanos à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Vamos ler todos juntos? Domine ele sobre os peixes do mar, política nada mais é do que governo. Política, no seu conceito mais essencial, significa a arte ou a ciência de governar. E Deus, quando criou o ser humano, Ele diz que estava fazendo o ser humano à sua imagem e semelhança. E deu ao homem uma ordem: governem sobre todas as coisas, dominem sobre todas as coisas. Política é sobre influenciar, é sobre governar, é sobre exercer esse papel de liderança. E todos nós fomos vocacionados a um papel de governo. Todos nós temos o nosso campo de influência. A sua casa é o seu campo de governo. Você é líder de si mesmo, ou pelo menos deveria ser. Se no seu trabalho você ocupa um papel de liderança, ali também é um campo de governo, de autoridade. Deus deu para cada um aqui um campo de autoridade para que você pudesse governar, exercer o governo de Deus sobre a terra. Nós fomos chamados para governar a terra com a mentalidade do céu. O que nós entendemos errado
Quando a gente fala assim, política não presta, eu não gosto de política, na verdade, nós não estamos falando de política no seu conceito verdadeiro. Nós estamos falando de politicagem. Quando falamos que não gostamos disso, nós estamos nos referindo à prática da corrupção, estamos nos referindo ao tráfico de influência, mas a política em si não é isso e não se resume a essas práticas. Então, nós precisamos entender que todos nós somos chamados para governar a terra com a mentalidade do céu. Jesus nos ensinou a seguinte oração: quando vocês forem orar, vocês vão orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita na terra, assim como é feita a sua vontade no céu. Porque Jesus nos ensina a orar para que a vontade de Deus, que já é uma realidade no céu, seja realidade na terra. Porque a vontade de Deus não está acontecendo na terra por si só. Por isso, nós precisamos orar para que a vontade dele, que já é uma realidade no céu, seja feita na terra. Deus conta conosco. Deus nos chamou para sermos cooperadores dele aqui. Por que ele precisa, gente? Não. Porque ele, na sua soberania, decidiu nos incluir no que ele está fazendo na terra. Então, nós somos vocacionados a exercer domínio, governo, liderança sobre os lugares, não governar, não. E para isso eu vou buscar os recursos, eu vou buscar tudo que eu preciso aonde? No céu. Porque aquilo que o céu criou, como o pastor Juscelio de Souza fala, aquilo que o céu criou, só o céu ensina. Só o céu, a gente aprende no céu. Sabe, Paulo, um grande apóstolo, talvez um dos maiores apóstolos de Cristo. Paulo, ele tinha a sua cidadania romana. E ele sabia dos seus direitos. E ele soube exercer os seus direitos como cidadão romano. Por 2 vezes, ele faz referência à sua cidadania romana. E ele chama e ele fala: olha, eu sou cidadão romano e eu quero os meus direitos. Lá em Atos 22, dos versículos 24 a 29... diz assim: ordenou o comandante que Paulo, aqui Paulo está sendo açoitado, preso, colocado num calabouço, estava amarrado. E aí o centurião disse para Paulo: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, eu sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. E Paulo respondeu: eu a tenho por direito desde o nascimento. E aí o próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Por quê? Porque um dos direitos do cidadão romano era que ele só poderia ser ele precisaria ser julgado pelo tribunal de Roma. E Paulo ali estava sendo açoitado, preso, sem ter tido direito a um justo julgamento. Mas ele só pôde lançar a mão disso porque ele sabia, ele conhecia os seus direitos. Nós, irmãos, nós todos aqui temos uma pátria celestial, somos cidadãos do céu, mas enquanto não chegarmos no céu, somos cidadãos dessa terra e nós precisamos conhecer nossos direitos e precisamos conhecer as nossas responsabilidades. Jeremias 29, 7, o profeta diz assim para o povo: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. O Senhor dizendo, para o povo: e orem ao Senhor em favor dessa cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim como o povo de Israel, nós também devemos orar e buscar a prosperidade da nossa cidade, da nossa nação. E isso deve nortear, inclusive, os nossos investimentos, a nossa força de trabalho. Mas a grande verdade é que muitos de nós hoje estamos sendo aconselhados a colocar o nosso dinheiro, a investir fora do país, fora da nação, porque lá é mais rentável, porque lá a probabilidade de ganhar é melhor. E eu sei que por que muitos de nós não queremos investir aqui? Por conta da corrupção, porque não vemos, muitas vezes, o destino do nosso dinheiro.
Só que a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a prosperidade do nosso país, porque a prosperidade da nossa nação é a nossa prosperidade. E aí, não à toa que muitas pessoas hoje estão preferindo, em busca de uma vida melhor, buscar onde, gente? Fora do país. Nós precisamos rever e precisamos entender, ok, isso é uma realidade. Lá, talvez eu possa ganhar mais dinheiro, mas o que nós vamos fazer para mudar essa realidade hoje aqui no Brasil, de forma com que aqui seja possível ser próspero e enriquecer? De que forma? E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Dizem que o sistema é corrupto. Dizem que se você entrar lá, já era. Só que o sistema ele não tem poder de corromper ninguém. O poder não corrompe ninguém. O poder revela quem já estava sendo corrompido. O sistema não é corrupto. O sistema ele revela os corruptos. Só que também falaram que uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. E isso é outra mentira. Uma mentira repetida várias vezes, o máximo que vai acontecer é te fazer acreditar numa mentira. Porque não existe a possibilidade de uma mentira se tornar uma verdade. Uma mentira sempre vai ser uma mentira. E nós estamos acreditando em muitas mentiras aqui. Jesus disse assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos enviados justamente para lugares de trevas, irmãos. O evangelho nunca foi sobre um evangelho de se viver numa bolha, em que a luz só fica com a luz, eu não posso estar em ambientes, porque esse ambiente é pecaminoso, porque o ambiente da política, não. A minha essência e natureza é ser sal e luz, para ser enviado para onde? E aonde que a luz, ela vai mais se destacar? Aonde tiver mais treva. Então, nós precisamos mudar nossa mentalidade. Com exceção, talvez, da primeira infância, que é onde as pessoas, as crianças estão sendo formadas, são seus fundamentos, valores, crenças, ainda não tem estrutura emocional para lidar, para distinguir o que é verdade e o que não é. Talvez, com exceção desta primeira infância, nós deveríamos ter a mentalidade de que não importa qual é o ambiente que eu estou. Eu vim para influenciar o ambiente. Eu vim para mudar o ambiente. Por minha causa? Não, por causa daquilo que eu carrego. Gente, nunca teve a ver com o ambiente. Nunca teve a ver com o ambiente. Jesus venceu no deserto. Adão caiu no paraíso. Adão estava no ambiente perfeito. E ele caiu. Jesus estava num ambiente terrível, deserto, fome, privação. E ele venceu ali. Não é o ambiente que nos define quem nós somos, o que nós carregamos, a nossa essência. Mas quantos jovens, adolescentes estão se perdendo quando vão para a faculdade? Gente, o problema nunca foi a faculdade. O problema não é o meio. Talvez isso seja uma denúncia para nós, porque não estamos injetando nesses meninos valores firmes, gerando uma fé inabalável. Ressalvadas suas devidas proporções e exceções, porque é possível que você talvez faça tudo certo e a pessoa escolha um caminho errado, ok. Mas via de regra, quando você consegue gerar naquela criança um fundamento sólido, uma fé inabalável, conceitos verdadeiros, quando essa criança é exposta a ambientes de glória, quando ela tem aquela experiência com Deus, dificilmente, ela irá se corromper com o meio. O evangelho é um evangelho que é para fora dessas quatro paredes. Então, não existe isso porque o ambiente é corrupto, porque aquele cenário é de treva. Não, é lá que nós precisamos estar enquanto luz. Lá nós precisamos estar. Então, o problema não é o ambiente. Política, gente, não é sobre ser político. Ser político é uma das formas de se desempenhar a política. Mas existem várias formas de governo, de liderança, de influenciar pessoas para o bem comum. A vida pública é uma das formas sobre fazer política. A Bíblia diz assim, em Provérbios 31, 8 e 9, e isso daqui não é uma vocação ou um chamado para quem quer uma carreira pública apenas. Isso daqui é sobre todos nós. Diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados.
Nós fomos chamados para viver isso, cada um aqui no seu cenário. Talvez Deus te deu o direito ou a causa do órfão. Talvez Deus te deu a causa do estrangeiro. Talvez Deus te deu a causa da justiça social, da desigualdade, da corrupção. Erga a voz em favor daqueles que não podem falar. Defenda o direito daqueles que estão sendo cerceados direitos. Isso é para todos nós, cada um dentro do seu nível de influência, cada um dentro do seu campo de governo. Nós falamos que a mídia, que a internet, aquilo dali é do diabo, aquilo dali não presta, aquilo dali só tem besteira. Sabe o que está acontecendo? O que vem acontecendo há séculos? A gente olha para alguns cenários e fala que aquilo dali não presta, que aquilo dali não é de Deus, e a gente vai se ausentando de alguns espaços. Mas, gente, não existe espaço desocupado. Se a luz se ausenta, as trevas ocupam. Nós temos anos de descaso com a política, enquanto igreja falando. Ficamos tanto tempo aqui, perdendo tempo enquanto igreja, discutindo se podia ter bateria na igreja, se podia bater palma, se podia usar esmalte vermelho, se podia usar batom vermelho. Ficamos tanto tempo discutindo questões tão pequenas. E sabe o que foi acontecendo? A gente foi se ausentando de lugares de influência e as trevas foram ocupando. As trevas foram ocupando as reitorias das universidades, os ministérios do país. As trevas foram ocupando os cargos políticos. E aí a igreja se despertou. E, ai, meu Deus, quanta corrupção. Ai, meu Deus, quanta... Ai. Mas nós nos ausentamos desses lugares. Nós endemonizamos esses lugares e falamos que não queremos, não gostamos, que isso não é para nós, que isso daqui não é coisa de gente de bem. Então, é uma consequência óbvia que se a luz não está ocupando um ambiente, quem vai ocupar? As trevas. João Calvino, ele chama a vida política, a vida pública, de uma sacrossanta vocação. Para ele, é um chamado sagrado, a carreira pública. Assim como o chamado a ser pastor, a vida pública, a vida é um sacerdócio. Precisa ter vocação, precisa ter um chamado para isso, precisa ter preparo, precisa ter um mínimo de preparo, de conhecimento para estar nesse lugar. Precisa ter valores éticos, morais. Precisa ser alguém comprometido com valores de integridade. E agora falando um pouco mais sobre essa questão da vida pública. Talvez eu e você não vamos nunca nos candidatar, mas existem tantas formas de nós ocuparmos esses lugares, gente. Tantas formas. E uma das formas da igreja está atuando na questão da política, é preparando jovens e adolescentes, preparando esses meninos para lá na frente ocuparem essas cadeiras de influência. São os lugares onde as leis do nosso país estão sendo escritas. São os lugares onde o curso da nossa vida está sendo decidido. Você realmente acha que você não tem nada a ver com política? Só que tudo na sua vida, praticamente tudo, está sendo decidido ali. São nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, no Senado, no Congresso Nacional. É ali que o curso da nossa vida, muita coisa no nosso dia a dia, da nossa rotina, está sendo decidido. Como a gente pode achar que isso não diz respeito a nós? Como a gente pode não se envolver com isso? Nós temos responsabilidades, irmãos. A Bíblia diz em Provérbios 29, 2, quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Isso é bíblico. Quando o justo governa, o povo prospera, o povo é feliz. Isso também é constatado pela própria, se você pegar a ciência política, vai nos países com menores índices de corrupção, muito mais prósperos. A saúde é melhor, a segurança pública é melhor, a educação é melhor. Então, nós precisamos orar pelo governo dos justos. Só orar? Não. Orar também, em todo tempo, mas também preparar pessoas. Isso começa por uma mudança de pensamento. Uma mudança de pensamento. Nós fomos chamados para ocupar os lugares de influência, porque nós carregamos Cristo, nós carregamos a solução do mundo, nós carregamos um poder que tem a capacidade de nos dar sabedoria, inteligência. Nós carregamos isso, porque nós não queremos estar nesses lugares. Então, não existem lugares desocupados.
E que bom que nós temos sido despertados desse sono. Nós temos visto a igreja se mobilizando, nós temos visto no cenário da política homens, mulheres que estão começando ali, né, a fazer alguma diferença. Particularmente falando, eu ainda acho que a bancada evangélica no cenário agora nacional falando, ela ainda é muito fraca nos seus argumentos, ela ainda deixa muito a desejar na sua representatividade, mas isso é normal, né? Nós ficamos muitos anos longe desse cenário, então nós temos aí um tempo para a gente se recuperar, até que nós tenhamos pessoas devidamente preparadas para ocupar esse lugar. Mas nós já começamos a ver uma certa mobilização. Nós vemos aí, né, políticos novos que estão influenciando outros meninos, jovens e adolescentes com isso. Então, nós precisamos orar e nós precisamos também treinar e influenciar e preparar esses meninos para que eles sejam os próximos vereadores, senadores, deputados, presidente da República, reitores de universidades, ministros da educação, ministros da saúde. Nós precisamos despertar nessa geração nova uma visão de governo, de liderança, de influência. Nós precisamos orar para que Deus levante pessoas com sede e fome de justiça. A Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Então, enquanto igreja, o nosso papel não é defender um partido. O nosso papel não é fazer uma aliança político-partidária. Por quê? Porque nós, quanto igreja, nós também desempenhamos um papel de voz profética. Nós vemos na Bíblia vários profetas, Amós e tantos outros, que foram levantados para fazer denúncias. Então, se nós fazemos uma aliança com um partido, isso nos compromete, enquanto uma voz profética, de fazer uma denúncia quando algo errado acontecer. Quando se diz política e religião não se mistura, isso, gente, originou naquele cenário em que o Estado era a religião e a religião era o Estado, era uma coisa só. E a gente viu, a história mostrou que isso não deu certo. Só que nós devemos sim ocupar esses lugares e esses cenários. Nós precisamos, enquanto igreja, instruir os cidadãos aqui sobre como votar. O que eu preciso olhar quando eu vou votar? O que eu preciso olhar para aquele partido? O que eu preciso olhar para aquele político? Por exemplo, o que esse político ele pensa sobre a economia? Como assim sobre a economia, Daíse? Sim, sobre a economia. Um país próspero é um país que estimula o trabalho. Países que estimulam muito o assistencialismo, isso gera miséria. Nós precisamos pensar qual é a visão desse político economicamente. É um político que visa promover a iniciativa privada, que visa promover o empreendedorismo, que quer dar condições de trabalho para as pessoas crescerem, prosperarem? Ou é um político ou um partido que pensa muito nessa questão de... Gente, Linhares, não vamos muito longe. Linhares, a dificuldade que está de conseguir mão de obra, gente, para tudo. Por quê? Tanto de indenização, um tanto de gente recebendo várias verbas aí. Isso leva à preguiça, isso leva ao comodismo. Então, nós precisamos fomentar o quê? O trabalho. Isso faz parte da ética cristã do trabalho. Estimular o trabalho. Paulo fala, se você não trabalha, não coma. Isso é um princípio, não é para a gente levar na literalidade. Mas qual é o princípio? Trabalhe. Aquele que roubava, aquele que furtava, vá trabalhar agora. Estímulo ao quê? Ao trabalho. Então isso, gente, é bíblico. Isso não é uma ideologia partidária. Isso é uma visão bíblica. Nós precisamos estimular. Porque a Bíblia condena muito ao quê? A preguiça. Preguiçoso, vai aprender com a formiga. A Bíblia condena a preguiça, inclusive coloca a preguiça como um pecado. O nosso papel é estimular, é dar condições para as pessoas crescerem, se desenvolverem economicamente por meio do trabalho. E quando elas não têm condições, eu lembro uma vez, logo que a gente começou com o Armazém do Bem, e um grande empresário foi lá, ele ia fazer uma doação para o armazém, e aí ele falou, olha, eu vou fazer essa doação para o armazém, mas eu não concordo muito com essa questão de assistencialismo, porque eu acho que você estimula as pessoas a não quererem trabalhar. Mas aí eu falei com ele assim, eu concordo com você. Mas o que você fala para uma mãe
que é mãe solo com 10 crianças, vai trabalhar, ela não tem condição de sair de casa naquele momento da vida dela. Ela está com não sei quantas crianças pequenas, ela não tem como trabalhar, ela não tem uma rede de apoio. Então, existe um lugar em que o assistencialismo é necessário por um tempo. Por um tempo. Mas a nossa visão não tem que ser ficar apenas ali, você está precisando? Toma. Toma. Não, peraí, vou conseguir um trabalho para você. Peraí, entende, gente? É sobre isso. Então, nós precisamos de uma visão que estimula as pessoas a produzirem. Isso produz riqueza, isso produz prosperidade. Isso faz parte da ética cristã de trabalho. Amém? Então, eu preciso avaliar se aquele partido, se aquele político, ele defende os meus direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Quais são os meus direitos fundamentais? Nunca fiz direito, Daíse, nem precisa. Mas, pelo menos, busque saber quais são os seus direitos garantidos pela Constituição. Por exemplo, o direito à propriedade privada é o meu direito garantido pela Constituição. Eu tenho o direito de que a minha propriedade não vai ser invadida por outras pessoas. É um direito meu. Então, o que esse partido pensa sobre o meu direito fundamental à minha propriedade privada? O que esse partido pensa sobre a vida? O que esse partido pensa sobre família, sobre valores cristãos? Eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso avaliar isso. A igreja, gente, o que, por exemplo, aquele partido ou aquele político pensa sobre o Estado laico? O que é Estado laico? O Estado laico não é Estado ateu. É um Estado que não tem uma religião, mas ele promove espaço para que todas as religiões possam fluir livremente. Nós temos igrejas, religiões fazendo trabalho nos presídios, nós temos incentivos fiscais, por exemplo, tributários, né? Algumas instituições religiosas não precisam recolher determinados tipos de impostos. Isso é o quê? É o Estado promovendo a religião. Qual religião? Gente, todas. Isso é Estado laico, todas. Eu lembro uma vez que num grupo a gente estava discutindo porque tinha saído uma notícia de que o governo federal tinha dado uma verba para uma determinada religião. E aí ficou discutindo, tá vendo? Olha aí, ó, o governo só... E aí eu falei assim, o que você estaria dizendo se o governo federal tivesse dado esse valor para a igreja evangélica? Aí não teria problema, né? São todas as religiões. E quando a gente defende o direito, é um direito para todos. Não é um direito só para mim, não é um direito só para a minha igreja. E isso é um grande erro nessa questão de política também, que nós precisamos quebrar isso da nossa mente. Político não é despachante de igreja. Não está ali para defender causas de uma denominação, de uma igreja. São as causas da coletividade. Ele vai ser eleito para defender o direito de todos. De todos. A igreja não precisa. A igreja não precisa de defesa. A igreja não precisa disso. Nós temos o Senhor que defende a nossa causa. Ele levanta a nossa bandeira, Ele luta por nós, nós não precisamos disso. Não é sobre conseguir um saco, não sei quantas toneladas de areia, de brita para construir igreja, não é sobre isso. A gente sabe que existe essa prática, mas não é sobre isso. E nós estamos aqui não para sermos beneficiados pelo Estado, mas para servir o Estado. A nossa igreja é um exemplo disso. A nossa igreja está o tempo todo perguntando para Linhares, o que nós podemos fazer por Linhares? Nós estamos aqui, um projeto social. Estamos aqui, vamos lá na Cristolândia, vamos servir a nossa comunidade. O pastor fala aqui diversas vezes de já ter sentado com o secretário de assistência social de Linhares e perguntado quais são as demandas de Linhares. Nós queremos servir, esse é o nosso papel. Jesus veio para servir, não para ser servido. Nós não estamos aqui atrás de pessoas que vão lá nos beneficiar, não. Nós estamos aqui, olha, nós queremos servir. Nós queremos servir o Brasil, nós queremos servir o Estado do Espírito Santo, nós queremos servir a nossa cidade. Esse é o nosso papel, tirar essa mentalidade. Eu vou votar no fulano porque ele fez tal coisa por mim. Não. Em nome de Jesus. Precisamos quebrar isso. Então, defender uma liberdade religiosa não é defender a liberdade evangélica. É defender a liberdade de todas as religiões. A gente está preparado para isso?
Então, defender o direito e a liberdade de expressão é defender o direito de que todo mundo possa se expressar, inclusive aquelas pessoas que eu não concordo com o que elas estão, com a forma de elas se expressarem. Desde que seja pacificamente, desde que seja dentro do limite legal, é sobre isso. Quando defendemos um direito, gente, é um direito de todos. É um direito de todos. Nós não podemos ser... só defender, olhar para nós. Não é sobre isso. Quando questionaram a Jesus sobre se deveria pagar os impostos, que os judeus eles eram dominados por Roma, e a gente fala assim, mas a carga tributária do Brasil ela é injusta, então eu tenho o direito de procurar meios legais, ou enfim, me excusar de não pagar os impostos. Os judeus eles pagavam uma carga altíssima de imposto. Eles tinham um povo que dominava sobre eles, que nem é o nosso caso. E aí, Jesus fala o quê? Dai a César o que é de César. É um evangelho confrontador. Não, mas como você é cristão? Não, você não precisa. Não é sobre isso. Na verdade, nós precisamos dar o exemplo ao recolher nossos impostos, ao fazer o que é o correto. E muitas vezes eu vou precisar perder para fazer o que é certo. Evangelho é isso. Evangelho, muitas vezes, são perdas por conta daquilo que nós acreditamos. São renúncias. Para o mundo vai parecer que a gente... você está sendo... Vou nem usar a palavra que falam, né? Você está pagando todos os seus impostos? Não acredito. Você não sabe o que eles fazem com o dinheiro? Não é minha responsabilidade. Mas a minha responsabilidade é, talvez, ocupar esses lugares para que essa realidade mude. A minha responsabilidade, talvez, é orar por aquilo. A minha responsabilidade, talvez, é preparar pessoas para estarem nesses lugares para que a realidade mude. Daís, mas isso é utopia. Mas a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo prospera. Então, é possível nós termos o governo dos justos. É possível orarmos por isso. Nós precisamos, sim, de cristãos maduros na política, vocacionados, preparados intelectualmente, comprometidos com a ética cristã. Só que, gente, e aí? Estou lá, preciso votar, não tem uma pessoa que preenche tudo isso daí. O que eu vou fazer? Não tem um cristão ocupando, porque lembra que a gente falou que nós ficamos anos aí se ausentando? Então, é normal que em muitos cenários de eleição a gente não vai ter essa pessoa aqui que a gente está falando do mundo ideal, que é cristão, que é vocacionado, que é preparado intelectualmente, que tem uma família estruturada, que é comprometido com valores de ética, de integridade. E aí, se eu não tenho ainda esse cenário, como eu voto? A gente conhece algo chamado de graça comum. O que é graça comum? Deus fez o homem, tá? Homem, todo mundo, homem e mulher aqui, todo ser humano à sua imagem e semelhança. Logo, independente, mesmo aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como seu Salvador ainda, elas carregam alguma imagem do Senhor. Elas carregam uma parte do DNA de Deus. Por isso nós vemos pessoas que não são cristãs, talvez pode ser até ateu. Gente, mas essa pessoa é tão boa. Ela é justa, ela é correta, ela não gosta de mentir. Porque, o que acontece? Política não tem a ver com salvação, gente. Salvação, sim. Você pode ser a pessoa mais correta, mais íntegra, mais justa, mais leal. Se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Bonzinho, mas vai para o inferno. Porque o único que tem poder de salvar é Jesus. Só existe um mediador entre o homem, é Jesus. Mas na política... Se a gente ainda não tiver aquele cenário que é cristão, esse é o cenário ideal. Um cristão, família estruturada, vocacionado, preparado intelectualmente, comprometido com a ética, com a justiça. Mas se ainda não temos, vamos olhar então. Ok, ele não é cristão, mas quais são os valores dele sobre vida, sobre liberdade religiosa, sobre liberdade de expressão, integridade, honestidade, justiça, retidão. Precisamos nos nortear dessa forma, até que a igreja consiga se despertar totalmente e estar ocupando esses lugares. E ocupando, gente, não é com aquela visão imperialista que eu estou falando, vamos ocupar isso daqui. Existe um chamado dos 7 montes de influência.
E fala-se muito sobre isso, né? E como que a igreja precisa estar ocupando esses 7 montes. A economia, a política, a educação, a família, a religião, esportes e mídia. Gente, que dificuldade é hoje você abrir uma rede lá, um streaming aí da vida, Amazon Prime, Netflix, seja o que for, e você conseguir assistir algo que toda a sua família consiga assistir. Que dificuldade é você ter um momento de lazer em família com algo saudável? Por quê? Porque nós não estamos ocupando esses lugares. Quantos cristãos estão ali? Fazendo roteiros de filmes, séries, atuando, fazendo músicas boas, um enredo inteligente, mas com valores éticos. Então, nós precisamos estar lá. Não adianta ficar de braços cruzados, só reclamando. Ai, que dificuldade assistir filme, hoje é muito difícil conseguir assistir uma comédia. Lógico, não estamos ocupando esses lugares. Que dificuldade é a moda. Porque existe uma minoria ditando que uma maioria tem que vestir. Como é difícil lá uma mulher querer comprar algo, uma roupa que é bonita, que é bela, mas também que é pura, que não ressalta a sensualidade. Porque quem está ditando a moda? Quem, gente? E por quê? Porque nós nos ausentamos desses lugares. Então, uma igreja madura e esclarecida também, ela não é uma igreja apaixonada. Apaixonada no sentido daquele radicalismo. A paixão, ela cega o ser humano. A Bíblia, o chamado de Deus para nós é sobre sobriedade, equilíbrio nas nossas conversas, nas nossas argumentações. O cristão, ele precisa estar disposto a morrer por Cristo e não a matar por Cristo. E quantos de nós estamos ferindo e matando em nome da causa de Cristo? Não matando, literalmente, mas matando pessoas com palavras. Essa última eleição de 2022 foi uma denúncia contra nós. Uma denúncia contra nós. Relacionamentos familiares, de amizade, desfeitos. Por quê? Porque eu tenho uma bandeira, eu tenho uma causa, e se você pensa diferente disso, eu não posso conviver com você. Jesus não me chamou para ser advogada dele. Ele é o advogado fiel. Jesus não me chamou para ser juíza. Ele é o justo juiz. Jesus me chamou para ser testemunha e mártire. Ou seja, para falar do que eu vi e ouvi e para dar a minha vida em favor dele, se necessário for. E não para sair aí, matando as pessoas. Em nome de Cristo, pela causa de Cristo. Não é sobre isso. A paixão, ela nos leva a um lugar de irracionalidade. Cristo está transicionando aqui a nossa igreja, e não só a nossa, né? Eu entendo que isso fala sobre todo o corpo de Cristo, é um chamado à maturidade. Nós vamos ver, irmãos, muitas pessoas ocupando esses lugares novamente. Outrora nós tivemos as maiores universidades do mundo, elas foram fundadas por cristãos. Nós já tivemos esse lugar e nós, de alguma forma, nos ausentamos disso. Mas eu creio que o Senhor está movimentando todas as coisas. Eu creio que isso começa o quê? Numa mudança de entendimento. Gente, o que nós vamos falar, o que nós podemos falar sobre Neemias? Neemias foi um governador. O que a gente pode falar sobre Moisés? O maior estadista que já teve, um grande legislador e juiz. O que nós podemos falar sobre Débora? Profeta e juíza. O que nós podemos falar sobre Davi? Instalou um reino político sem precedente. O que nós podemos falar, gente, sobre José? Meu Deus, é de assim, deixa a minha cabeça assim, José. José, ele é enviado para o Egito. José, ele tem... Quando ele vai assumir o governo, se tornou governador do Egito, acima dele só tinha Faraó. E diga-se de passagem, Faraó, em muitas vezes na Bíblia, ele é a própria menção, simbologia de Satanás. José foi servir um homem ímpio. José foi trabalhar para que aquele homem ímpio prosperasse. José, ele tem o seu nome mudado, ele não se chamava mais José, ali ele passa a se chamar Asenate Paneia. Zafenate Paneia. José, ele tem suas vestes mudadas. José se casa com a filha de um feiticeiro, ou seja, faz uma aliança bem questionável, não é mesmo?
Quem olha de fora José fala, se corrompeu. Olha para quem José está trabalhando. Olha as alianças que José está fazendo. José não é mais o mesmo. José mudou o nome, José mudou as roupas. José nem fala mais como a gente. Ih, José, ó. Mas a Bíblia faz questão de registrar em vários versículos. E Deus estava com José. E Deus estava com José. E Deus estava com José. Então isso me ensina que eu preciso discernir. Eu preciso discernir com a ótica do céu. Não se escandalize em ver nos próximos anos pessoas de Deus ocupando lugares que talvez você olhe e fala, mas o fulano nesse lugar, o fulano sentado a essa mesa, o fulano fazendo aliança aqui, não se escandalize. Procure discernir em Deus. José foi enviado para guardar, para proteger, para o povo de Deus. E eu creio que Deus vai enviar pessoas para lugares estratégicos. Sabe, a Bíblia fala de lobo com pele de cordeiro. Mas eu também acredito que Deus tem os seus cordeiros, que Ele vai colocar uma pele de lobo para que eles possam entrar em covis e serem as armas secretas dele para proteger o povo dele em tempos de perseguição, em tempos necessários, em tempo de fome, em tempo de morte. O Senhor vai enviar as armas secretas. Então, muito cuidado ao julgar pessoas. Muito cuidado ao julgar cenários. Nós precisamos discernir a terra sob a ótica do céu. Talvez não vamos entender naquele momento, mas precisamos ter discernimento. Depois do amor, talvez o dom do discernimento seja o mais necessário para a igreja nos próximos anos. E a você, que talvez seja o próximo José, o próximo Daniel. O que dizer de Daniel, gente? Daniel foi servir ao rei da Babilônia. Gente, nós estamos falando de um povo que escravizava o povo dele. Um rei ímpio. Daniel, ele tinha influência política. Você só pode ter influência sobre pessoas que te respeitam. Você só tem influência sobre pessoas que têm um mínimo de empatia e afeição por você. José, ele tinha influência. Daniel tinha influência na corte, na Babilônia. Daniel orava por pessoas ímpias. Quando Deus revela algo trágico sobre o rei da Babilônia, Daniel não fica assim, bem feito. Eu sabia, tá vendo? Veio com injustiça para cima de nós, ó Deus aí pesando a mão. Deus é justo e fiel. Daniel chora. Daniel lamenta. Se você olha de fora e fala, como assim, Daniel? Você servindo na Babilônia? Como assim você se misturando com essas pessoas? O que falar de Esther? Uma mulher que Deus fez ela ter uma aliança questionável. Se casar, gente, casamento é algo sério. Você se torna um com a pessoa. Se casar com o rei Assuero, um homem ímpio. Mas ela estava lá para o quê? Guardar o povo de Deus. E nenhum deles se corrompeu. Olha, então não é o meio que corrompe, não é mesmo? Daniel não se corrompeu, José não se corrompeu, Esther não se corrompeu, Mardoqueu não se corrompeu. Então não tem essa história de que o meio corrompe, de que o poder corrompe. É o que você carrega, é quem você é em Cristo Jesus. E existem pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir em outros momentos aqui. Você vai ser uma dessas pessoas. O Senhor vai te dar o poder da caneta, vai te colocar em lugares de influência, vai te dar poder, vai te dar autoridade para guardar o povo dele num tempo específico e pontual da nação brasileira. Por isso o processo está sendo tão intenso. Casca grossa, porque para estar num lugar desse, você não pode ter amor à sua reputação. Para estar num lugar desse, você precisa abrir mão de muita coisa. Integridade, o Senhor está forjando integridade no seu povo, retidão, justiça, para os lugares onde Ele quer nos enviar. Amém? Amém. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, 15 a 16, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Quem é espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é discernido. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, eu não entendo a vida do fulano. Um homem espiritual por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possamos instruí-lo?
Nós temos a mente de Cristo. Então, eu tenho a mente de Cristo. Eu posso discernir. Até o conceito do que é bom e ruim, gente, foi comprometido com a queda. Hoje, nós olhamos para alguns cenários políticos, mundiais, e nós falamos assim, isso é horrível, isso é uma tragédia, isso é... Como o céu vê isso? Você já parou para pensar? Como o céu vê isso? Porque Deus pode ter permitido aquele governo ímpio sobre a determinada nação para trazer juízo mesmo. Para trazer um tempo específico mesmo sobre aquela nação. A Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades, nós devemos orar pelas autoridades. Por causa delas, gente? Porque elas estão fazendo o que é certo, justo? Não, por causa de Deus. Porque a Bíblia diz que foi Ele que permitiu e instituiu aquelas pessoas naqueles lugares. A Bíblia diz que eu devo honrar pai e mãe quando eles forem bons, quando eles agirem correto. Não. Eu devo honrar pai e mãe independente do pai e da mãe que eu tive. Eu devo honrar as minhas autoridades, independente. Isso não significa que eu não possa discordar. Isso não significa que eu não possa manifestar, dentro dos limites legais, a minha discordância com alguma decisão injusta. Só que o que nós temos visto no cenário brasileiro está muito longe do que é honra. Cuidado com essas coisas feitas a título de brincadeira. Stickers, sabe o que é sticker? Aquela figurinha que a gente coloca no WhatsApp? Com figuras de autoridade num tom jocoso, num tom pejorativo, chamando de ladrão, chamando de várias coisas. Cuidado com isso. Eu não vou pecar por causa dessas pessoas. Porque quando eu estou desonrando, eu estou pecando. Ah, mas ele é sim. Mas eu não vou cometer um pecado. Eu preciso honrar essa pessoa, eu preciso orar por essa pessoa. Não por causa dela, por causa de Deus. O meu compromisso é com o Senhor. E se Ele colocou e permitiu essa pessoa lá, Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus desígnios. A mim cabe o quê? Aceitar. Ou eu vou orar para Deus removê-lo. Por quê? Deus é aquele que coloca, que remove também. Daniel fala sobre isso. Então eu vou orar a Deus. Se é um governo injusto, eu vou orar. Remova o governo injusto. Nós clamamos por justos governando a nossa nação. E não eu não vou ficar numa posição de passividade, só questionando, só criticando, só reclamando. Então, nós temos muitas responsabilidades aqui, não é mesmo? Nós precisamos discernir, então, gente, os cenários, sejam mundiais, sejam tantas tragédias que nós temos ouvido. Eu preciso discernir como que o céu enxerga isso. Como o céu enxerga isso? Porque nós temos uma tendência de achar que tudo que é bom vem de Deus e tudo que traz de alguma forma dor veio do diabo. A Bíblia diz, por exemplo, a morte. A morte é algo muito ruim, não é mesmo? Um conceito que a gente deu. Mas a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. A gente acha que dor, sofrimento é algo muito ruim. Mas a Bíblia diz que o sofrimento ele tem o poder de gerar perseverança, fé. Então eu preciso questionar a Deus. Como o céu enxerga o que está acontecendo? Como o céu enxerga esse cenário brasileiro atual em vários aspectos, gente? E eu vou me alinhar, eu vou cooperar com o que o céu está vendo, com o que o céu está declarando. Eu vou me conectar ao céu, e não à mídia, e não às informações, não às notícias. Eu sou cooperadora de Deus. Eu não sou profeta do caos. Então, nós aqui, enquanto igreja, precisamos nos alertar para muitas responsabilidades que nos esperam. Muitas responsabilidades. E nesse momento a gente vai orar. A gente vai orar por isso. Nós temos muitas coisas aqui para pedir a Deus para nos ajudar, sabe, gente? Quem discerne nunca está desesperado. Quem discerne nunca está enganado. E nós vamos clamar por esse dom. Eu vou te pedir para ficar de pé. Nós vamos orar agora. E, em primeiro lugar, nós vamos nos arrepender. Nós vamos nos arrepender enquanto nação, enquanto igreja, por anos de omissão, por anos de descaso. Vamos nos arrepender por termos nos ausentado de lugares que o Senhor sempre quis que o seu povo ocupasse. Nós vamos nos arrepender da nossa negligência. Nós vamos nos arrepender por não estarmos orando pelas pessoas que estão em posição de autoridade, por não estarmos preparando uma nova geração para ocupar esses cenários.
Nós vamos nos arrepender por muitas vezes julgar e avaliar os cenários da terra com o olhar humano. O convite de Deus é: sobe aqui para cima. Vem ver daqui de cima o que eu estou vendo. Deus quer compartilhar os seus segredos com aqueles que o temem. Deus quer comunicar aos nossos corações o que Ele quer fazer nos próximos anos no Brasil, em Linhares. Será que você está atento, Senhor? O que o Senhor está fazendo na terra? O que o Senhor quer fazer no Brasil nos próximos anos? Quantos de nós estamos atentos à voz de Deus? Sabe, irmãos, a gente tem levado tanta demanda para o Senhor, né? Tem sido um tempo de tanta dor, de tantas perdas, de tantas questões. Mas quantos de nós estamos aqui? Deus, nesse momento eu não quero pedir nada para mim. Nesse momento eu não quero apresentar nada das minhas necessidades, das minhas demandas, dos meus desejos, dos meus sonhos. Nesse momento eu quero ouvir o seu coração. Nós vamos parar agora um momento para ouvir o coração de Deus, para o que está no coração de Deus, para Linhares, para o Espírito Santo, para o Brasil, para as nações. O que importa para Deus? O que Ele quer fazer? De que forma Ele pode contar comigo para o que Ele está fazendo no mundo? Ah, Senhor, neste momento, Deus, nós queremos nos arrepender. Comece se arrependendo aí, querido, dê nome às suas falhas e pecados. Dê nome ao que o Espírito Santo está trazendo a você que você poderia ter feito. Senhor, eu me arrependo, Senhor, por quantos anos de negligência, quantos anos de omissão, quantos anos dizendo que eu não gosto, que eu não me interesso, que isso não me diz respeito. Quantos anos desonrando pessoas em posição de autoridade. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo enquanto indivíduo, eu me arrependo enquanto igreja. Por não ter consultado ao Senhor sobre como o Senhor vê, como o Senhor está fazendo. Eu me arrependo porque eu nunca perguntei ao Senhor até então como o Senhor gostaria de contar comigo para o que o Senhor está fazendo na cidade de Linhares, no estado do Espírito Santo, no Brasil. Eu me arrependo, Jesus. Eu me arrependo por ter questionado tantas coisas, tantas tragédias, tantos cenários duvidosos, tantas pessoas que aparentemente para mim estavam se comprometendo e eu julguei, eu condenei. Eu me arrependo, Senhor. Ah, Deus, e eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor tem levantado um povo que está comprometido com as suas causas, com a sua bandeira. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos despertado de um sono profundo. Eu te agradeço porque o Senhor tem compartilhado conosco os seus sonhos, os seus desejos. Eu te agradeço pela nação brasileira. Eu te agradeço por ter nascido neste tempo, nesta geografia. Eu te agradeço por ter nos feito morar e viver em um país tão próspero, tão abundante, rico de tantas coisas da natureza. Eu te agradeço, um país que tem tantas pessoas trabalhadoras, esforçadas. Eu te agradeço por um país que tem aprendido a te amar, a te adorar. Um país que tem aprendido a adorar apenas o Senhor como o único e suficiente Salvador. Eu te agradeço, Senhor, porque o Espírito Santo está nos despertando. Eu te agradeço porque é o Espírito Santo. Isso só pode ser obra do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, do juízo. Obrigado, Espírito Santo, por nos tirar de um total ambiente de trevas e nos levar para a luz. Neste momento eu oro pelas pessoas, todas as pessoas que estão ocupando posição de autoridade sobre a cidade de Linhares, sobre o estado do Espírito Santo, sobre a nação brasileira. Eu oro sobre cada um deles. Eu oro para que eles sejam salvos. Eu oro para que eles conheçam o Senhor Jesus. Eu oro para que eles tenham uma experiência profunda, única, de salvação, de libertação. Eu oro para que eles recebam um espírito de sabedoria, um espírito de justiça, de fé, de
de fortaleza, de integridade. Eu oro para que eles, aqueles que estão no caminho da corrupção, aqueles que estão no caminho da maldade, da crueldade, que eles se convertam dos seus maus caminhos. Eu oro para que o Espírito Santo os alcance. Eu oro para que haja em todo lugar que estiver uma pessoa em posição de autoridade, que a sua justiça seja manifesta, Senhor. Nós oramos pelo governo dos justos, e nós clamamos pela justiça na nação brasileira nessa hora. Nós oramos para que nós possamos viver a sua palavra que diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Nós oramos pela prosperidade da nossa nação. Oramos para que o Brasil não precise mais pedir emprestado, mas que ele tenha para emprestar para as nações. Oramos para que o Brasil seja um celeiro de missionários. Oramos para que o Brasil seja conhecido pela sua saúde, pela segurança, pela educação. Oramos para que o Brasil seja reconhecido como uma nação que temente ao Senhor. Eu oro, Senhor, por essa nova geração. Eu oro por homens e mulheres que vão, ó Deus, entrar no pleito nas próximas eleições. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa alinhar os corações. Levanta os justos, ó Deus, levanta os justos. Levanta pessoas justas. Ó Deus, usa-nos nesses lugares de influência. Senhor, que neste momento o Espírito Santo possa fazer arder em nosso coração o desejo de ser uma resposta para isso. Uma resposta para a injustiça. Aonde vermos qualquer nível de injustiça, que sejamos uma resposta. O teu reino é um reino fundamentado na justiça e na verdade. Que possamos levar o teu reino, Senhor, aonde estivermos, aonde formos. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos o caminho da retidão. Ensina-nos o caminho, ó Deus, de abandonar os nossos pecados, as nossas falhas. Ah, Senhor, levanta entre nós homens e mulheres que assentarão nesses lugares de influência, que terão o poder da caneta, homens e mulheres que ajudarão a mudar o curso desse país, homens e mulheres comprometidos com a verdade, tementes ao Senhor. Ah, Deus, usa a IEB Linhares como uma igreja influente, que serve, conhecido por amar, por servir a cidade de Linhares. Ah, Deus, prospera-nos para que possamos, Senhor, abençoar cada vez mais pessoas. Usa-nos, ó Deus. Eu quero orar pelos empresários da nossa igreja. Eu quero orar pelos profissionais liberais, pelos empreendedores. Eu quero orar por prosperidade financeira sem precedente. Que o Senhor aumente a riqueza e que haja generosidade e liberalidade no coração deles, para que tudo aquilo que o Senhor confiar a eles não pare neles. Eu oro, ó Deus. Eu oro, Senhor. Eu oro por aquelas pessoas que neste momento estão sofrendo por conta das consequências da corrupção. Pessoas que morreram sem um leito no hospital. Pessoas que estão com doenças graves e não têm condições de comprar um remédio. Eu oro por crianças que não estão tendo acesso à educação, moram tão longe dos centros e não há escola. Eu oro, Senhor, quantas pessoas na miséria. Ah, Deus, quanto dinheiro foi saqueado dessa nação. Eu oro para que tudo que foi roubado dessa nação seja restituído e seja colocado. Eu oro, Deus, neste momento por uma troca das mãos onde a riqueza está. Que as riquezas saiam das mãos dos ímpios e vão para as mãos dos justos. Eu oro por essa troca agora, Senhor. Eu oro por aqueles que, ó Deus, estão encontrados íntegros. Que o Senhor possa remover a riqueza das mãos dos ímpios e colocar nas mãos dos justos. Eu oro, Senhor, para que nós tenhamos estrutura emocional, caráter, para carregar a glória que está por vir nos próximos anos. Que a gente não se corrompa com o poder. Que a gente não se perca. Mas que a gente em tudo dê glória ao Senhor. Ajude-nos, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. O que Ele está para fazer no Brasil, em Linhares, é algo lindo, grande, sem precedente. Um tempo de prosperidade. Irmãos, nada é à toa. Dia 22 de agosto,
que é a data do aniversário de Linhares. Linhares vai receber de manhã, pastor Luciano Subirá. À tarde, a Gabi Sampaio, a Angel. À noite, a banda Morada. No mesmo dia, eu acho que Linhares nunca viu tantas movimentações em contextos diferentes. Isso é um apontamento para o que o Senhor vai fazer nos próximos anos na cidade de Linhares. Linhares será conhecido como a cidade da adoração ao Senhor Jesus. Nós cremos, declaramos e veremos isso acontecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia.